Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e nessa videoaula a gente vai ver um negócio extremamente interessante, que é utilizar o MySQL, né? Manipular os bancos de dados, utilizar a linguagem SQL, tudo isso através do nosso celular, exatamente, nosso smartphone. E aí a gente vai conseguir fazer a instalação dos bancos de dados, vai conseguir também criar vários bancos de dados, utilizar o alter table, drop table, insert into, todas as linguagens, né, os scripts da linguagem SQL a gente vai conseguir utilizar pelo telefone e fazer a criação desses bancos de dados. É muito interessante, né, a gente que está aprendendo agora para a utilização do banco de dados. A gente vai treinar, vai usar uma forma bastante didática, né, que o smartphone praticamente todo mundo tem, né, um smartphone, então a gente pode fazer isso tranquilamente por ele. E aí, futuramente, como a linguagem é a mesma, o banco de dados vai ser extremamente semelhante, para fazer a aplicação em um desktop ou até em um servidor Linux, vai ser muito legal de se fazer, porque a gente já sabe fazer tudo isso. Então, bora lá. Eu vou abrir aqui então o meu celular, né, para a gente poder fazer a instalação desse nosso aplicativo. Belezinha? Então, bora lá. Top. Já estou aqui no meu celular e o aplicativo que a gente vai fazer, né, instalação é isso aqui, ó. Ele já está aqui na tela, mas inclusive a gente começa aqui, né, e a gente vai fazer a instalação desse aí, é o Termux. Ele é um terminal, tá? O Termux ele é um terminal baseado em Linux que possui aí né, praticamente todos os comandos que também tem no Linux, no terminal Linux. Então, beleza. Então, nas distros, a distro Ubuntu, Linux Mint, também vai conter todos os mesmos comandos. Gerenciadores de pacotes, tudo são semelhantes. Então, a gente vai fazer aqui o download dele. É bem pequeno mesmo, só 17 megabytes. Esperar um pouquinho, ó, tá lá. Vou abrir ele aqui, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre o Tmux, pode ficar à vontade. Na Play Store tem muita coisa aqui relacionada a ele. E aí vai aparecer aqui algumas documentações, quer dizer, alguns links referente à documentação do Termux, alguma coisa falando sobre ele, a comunidade, os fóruns que falam sobre o Termux e tal. Mas o comando que eu vou utilizar aqui para limpar a tela vai ser o clear, o famoso clear. Quando eu dar um enter, tá lá. Limpou a tela aqui todinha para mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, meu celular tá limpo, limpinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a atualização dos pacotes, né? Então, eu vou dar um grande upgrade no nosso pacote para que ele possa fazer todo o download dos pacotes do repositório referente ao MySQL, né, aos bancos de dados, linguagem e tal. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou dar um apt update. Primeiro eu venho com um update, então eu vou dar um update. Tá aí, ele vai trabalhar para fazer essa atualização dos pacotes. E pronto. Depois eu vou fazer o download de todos os pacotes mais recentes para o meu amigo smartphone, né, pelo repositório do Linux, do Termux, aliás. Então, apt dá um upgrade. Pronto. Ele vai pedir para eu continuar, porque ele pede uma permissão. Você precisa de 15,7 megabytes de arquivos, né? E aí, depois de fazer toda essa operação, ele ainda vai precisar de quase 20 megabytes adicionais. Então, claro, eu vou ter que fazer isso, dar um Y aí, só esperar então um pouquinho que ele vai fazer o download desses pacotes. Com o tempo, né, depois vai aparecer essa barra de progresso, que ele ainda continua fazendo esse download. E aí é interessante, porque eles podem pedir algumas permissões para vocês depois, tá? E aí, primeira permissão que ele pede, ó, para a configuração de algum arquivo por mim ou através de um script. É melhor que seja através de um script, porque é bem mais automático. E aí ele pede aqui, ó, Y, né, ou I, para instalação dos pacotes de versões mantenedoras. N aqui para manter a instalação, a atual versão, né, do instalador. Eu vou querer essa Y, que é a versão que a gente precisa. Então, dá um Y maiúsculo, digita um Y maiúsculo, dá um Enter. Vou lá. Ele vai continuar, vai pedir outra permissão aqui.
Ó, pedir outra permissão é a mesma coisa. Coloco o y maior, maiúsculo, dá um enter. Novamente ele pediu outra, o mesmo passo, y maiúsculo, dá um enter. E voilà. Ele conseguiu então terminar todo o download e atualização dos pacotes. Beleza, agora que a gente terminou isso aqui, eu posso inclusive dar um clear nisso, limpar a tela, ou pode inclusive dar uma leitura, né, nos pacotes que ele fez. Tem lá todos os links do repositório e tal. Agora a gente já pode fazer novamente um update para que ele possa reorganizar os diretórios, né, atualização dos diretórios e tal. Então eu vou dar um apt update novamente. Dá um enter aqui, ele vai trabalhar isso para mim, olha só que maravilha. Pronto, fez isso aqui para a gente. Né? Pode possivelmente dar algumas falhas em alguns pacotes, mas é tranquilo. Tá? Vocês veem o diretório, se não fizer referência a nenhum dos pacotes que necessitamos, é de boa. Então aqui nenhum faz. Agora sim eu posso fazer a instalação. Eu vou dizer então, ó, apt install. E aí é que vem um negócio interessante. Aqui a gente não vai colocar MySQL, porque como o banco de dados disponível para os programadores é mais o MariaDB, que aí a gente viu, né, que é o fork do MySQL, enquanto que o MySQL foi comprado pela Oracle. O que a gente vai fazer a instalação aqui de fato é do MariaDB. Então eu venho e jogo aqui, ó, apt install MariaDB. Quando eu der um enter, ele vai pedir se eu posso continuar, porque ele vai precisar de espaço no meu disco, aqui no telefone. E ele diz, ó, depois dessa operação, 157 megabytes adicionais no disco será preciso. Novamente eu dou um Y com letra maiúscula, dou um Enter. E olha só que maravilha. Ele está fazendo então a instalação do pacote MariaDB no meu, no meu smartphone. Belezinha? Esperar aí um pouquinho. Aí pronto. Chegou nessa região aqui, nessa parte aqui, pronto. Finalizou então a instalação do MariaDB. E aí vocês podem confirmar isso lendo. Apenas uma leiturazinha básica aqui, ó, já é suficiente para isso. Ó, aqui mais em cima, se eu rolar aqui um pouco mais em cima, ó, ele mostra aqui o servidor MySQL. Mas, enfim, aí depois ele fala aqui, ó, que de todos os privilégios, então as contas que podem fazer, né, que tem todos os privilégios para a criação de banco de dados, acesso do servidor, tudo isso são os privilégios que o usuário contém, né? E aí ele diz que foram criados, duas contas foram criadas com esses privilégios. Uma foi com root, localhost, e que ele não precisa de password, não precisa de senha para poder acessar, né? Mas, porém, ele diz o seguinte, que eu preciso ser um administrador, eu preciso ser o root, né, no meu sistema para eu poder me conectar. E aí eu também tenho uma outra conta. A outra conta é essa daqui, ó. É o 0 A3, o 0 underline A330. Também com localhost, que não precisa de password para eu poder acessar o servidor. Também com todos os privilégios. Então, beleza. Eu posso iniciar, né, o MariaDB utilizando esse aqui, ó, esse comando aqui, ó. Tem um comando chamado mysqld underline safe lá dentro de algumas pastas aqui que eu posso utilizar para poder fazer isso. Para certificar de que está tudo ok, a gente precisa verificar se uma pasta foi instalada com sucesso. Essa pasta, ela não está aqui na home. O diretório atual onde eu estou é a home, não tem nada aqui. Se eu der um ls, que é para listar os arquivos, não tem nada. Eu posso voltar uma pasta aqui, ó, fazendo cd dois pontos, e ele voltou. Se eu der um ls, agora eu estou em outro diretório. Aqui tem home e user, os diretórios que tem. Eu vou entrar nesse usr, beleza? Vou dar um ls novamente. E eu tenho aqui uma pasta chamada etc. Eu vou entrar nela, beleza? cd etc. Quando eu chegar aqui, eu dou outro ls e verifico se de fato foi instalado esse arquivo aqui, ó, mais cnfd, tá? Esse aqui é o que nós vamos precisar. Ó, certificando então de que tá ok, posso voltar então para home. A home, para que eu volte, eu simplesmente dou um cd e utilizo uma variável. A variável tem um cifrão e palavra home.
Quando eu der Enter, olha só, tô na home, né? Depois de voltar para home aqui, ó, certeza que eu tô na home, eu vou dar esse comando aqui, ó, MySQL, MySQLD underline safe o, que é para o usuário, né? Usuário root, e aí eu dou o i comercial, né? Isso aqui é o i comercial. Dá um enter, então, olha só que maravilha. É só esperar um pouquinho que ele vai voltar, né, aqui para a tela da linha de comando do cifrão. E eu vou dar o seguinte, depois disso eu já posso acessar. Então, eu dou uma SQL user root, né, no localhost. Localhost. E eu posso também pedir senha, a senha é nada, e aí ele não me deixa entrar. Talvez porque eu não preciso pedir senha, né? Como eu já estou aqui, eu só preciso dar um localhost. Localhost. Aí, ó, consegui entrar então. Não precisa de fato pedir senha, porque a gente viu lá, né, no início que não precisa de senha para poder acessar. E aí, quando a gente coloca uma senha vazia, ele entende que é uma senha e não entra. Então, olha só, é só dar uma SQL-H localhost. Pronto? Aí, pessoal, que maravilha. Eu já estou aqui no terminal do MariaDB. Posso acessar quaisquer bancos de dados. Ó. Simplesmente posso dar um show database aqui, ó. Show database. Bases, né? Dá um ponto e vírgula, tem que botar o ponto e vírgula. Der um enter, ele me mostra aqui os padrões, os bancos de dados padrões que o SQL admite. Tem aqui, ó, Information Schema, MySQL, Performance Schema, enfim, tudo aqui tem. Aí é legal porque a gente pode criar, né? Também, ó, posso dar um Create Database, sei lá, escola, né? Aí eu dou ponto e vírgula lá, dá um query OK. Eu posso de novo dar um show databases para ele poder pedir, ó, tá lá, ó. Escola foi o que a gente acabou de criar. Posso criar uma tabela aqui, a gente vai ver isso com detalhe nas próximas aulas. Posso fazer aqui, ó, um create table. Eu coloco tudo maiúsculo, mas é só uma prática de programação, tá? Não necessariamente o código SQL precisa vir tudo maiúsculo. Então, dou um create table, botar aqui uma tabela teste, tá? E vou inicializar um campo 1, campo teste, que é inteiro, tá? Pronto. Se eu fizer isso, então eu dou um ponto e vírgula. Eu não selecionei, né, o database, então tenho que dizer use escola, que é o que eu acabei de criar. Pronto, database changes, vou voltar aqui, ó, posso apertar essa setinha aqui para cima para voltar para o comando de cima. Dou um enter e aí sim dá um query OK. Acabei de criar uma tabela. Para que eu faça isso, eu dou um describe nessa tabela que eu acabei de criar, tabela teste, né? Pronto. Aí ele me descreve aqui, ó. Eu criei um campo teste inteiro com as posições e aí tá todas as especificações dela aqui. Belezinha, pessoal? Então, tá aí a nossa videoaula justamente foi simplesmente para fazer isso. Se eu quiser sair daqui, eu também posso fazer isso, ó. Posso dar um exit, e aí ele sai daqui, dou um clear. E para eu entrar novamente, ó, MySQL H localhost, tá? E ele entra. Vamos ver se com o root ele entra aqui, vai lá. Eu vou dar uma MySQL o user H localhost. Tá lá, ele entra. Então, eu acabei de entrar como administrador. Se eu der um status, olha só, ele me mostra lá, ó, é o user, current user localhost. Belezinha? Justamente por causa daquela inicialização que a gente fez. Se eu der um clear, aliás, aqui não, né? Exit, clear novamente. Posso novamente só dar, ó, se eu der só uma SQL, ele entra também, tá? Ele entra também porque ele não criou um usuário lá padrão, que era o 0330, então, aquele usuário ali eu posso entrar mesmo não sendo administrador, beleza? E aí ele inclusive mostra
current user aqui, ó, é o que tinha lá, né, que ele fez a criação. E eu tenho todos os privilégios. Eu posso te dar um show database aqui, ó, para visualizar. Então tá lá, a escola que o outro usuário criou. Posso usar ele também, ó, use escola. O database change. Posso aqui dar um show tables. E ele me mostra que tem tabela teste. Então, beleza, pessoal, a gente pode terminar então por aqui, né? A gente viu aqui, né, uma coisa interessantíssima, que é a utilização do MySQL no MariaDB. Aliás, no smartphone. Belezinha, pessoal? Então, tchau, tchau.